um texto de um autor um pouco desconhecido, chamado João Afonso Guimarães. É um conto intitulado Galinha Cega. Nesse caso, também vamos trabalhar com um efeito de sentido e com a compreensão e interpretação de texto. O texto é um texto narrativo que conta a história de uma galinha cujo dono era um garoto. Então, o dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a e lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos os olhos, né? Graças a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão, desorientada. Então, a gente percebe que o título já vai sendo explicado aqui na sequência. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu, com o gasto de milho, de que as outras galinhas, não é, se aproveitaram. De que as outras galinhas se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. O que é que seria aquilo, meu Deus do céu? Possivelmente ele pensando. Se fosse feito de uma pedrada na cabeça, e se soubesse quem havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí o recurso da reticência aqui para dizer, aí queria ver, ia sobrar para os garotos. Nem por sombra imaginou que era a cegueira irremediável que principiava. Creio que essa cegueira irremediável aqui seja a cegueira por velhice. Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Porque não vinham mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras. Ela também, de novo, mesmo recurso utilizado lá pelo garoto, que seria um discurso indireto livre, né? Sentia ainda o calor do sol, mas tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a sombra. Então, é uma situação contada aqui por um narrador sobre a sua ave, uma condição de princípio de cegueira e de dificuldade para se alimentar. A pergunta vai nessa vereda do recurso de expressividade, que pode se entender recurso linguístico, recurso narrativo, e a fundamentação desse recurso. A fundamentação do recurso é na captura de elementos da vida rural, das feições peculiares. A verdade é que ele só trata da galinha e não de outros elementos da vida rural. Caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas, também não, porque, como eu disse, a figura central aqui do texto é a galinha com dificuldades de visão, já que havia um princípio de cegueira. É uma confusão intencional da marcação do tempo centrado na infância? Também não, porque o tempo é apresentado no texto pelos verbos chamados narrativos, né, verbos cronológicos, como ocorreu, agarrou, examinou, soltou, a galinha continuou. Não há uma confusão de tempo próprio da infância, mas há, sim, a apropriação de diferentes pontos de vista incorporados afetivamente, ou seja, que tem-se a uma relação entre o dono de uma ave e a própria ave, é uma relação de afetividade, quando, por exemplo, o garoto fala, meu Deus do céu, né, o que é que aconteceu? Quando ele tem a paciência para que ela se farte do alimento. Então, é a letra D. E não é a fragmentação do conflito gerador, distinguido como apoio à emotividade. Não tem uma fragmentação de um conflito. Falando em conflito, sempre que falarmos de narrativas, é importante que pensemos nos elementos da narrativa. Então, antes de fazer a prova,
por favor, deem uma olhadinha nos elementos da narrativa para vocês compreenderem o que é um conflito dentro da narrativa e a questão do clímax também.